Olá, estamos em mais um episódio do Doutor Especialite, o videocast oficial do Centro Médico de Ribeirão Preto no canal do YouTube. Nossa convidada hoje é a doutora Maristela Bergamo Francisco dos Reis, graduada em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, residência médica em Pediatria pela Casa de Saúde Santa Marcelina e em Cancerologia Pediátrica pelo Instituto de Oncologia Pediátrica. Possui curso avançado em Cancerologia Pediátrica pelo Instituto de Oncologia Pediátrica, Unifesp, doutora em Pediatria pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Ribeirão Preto, médica assistente do Serviço de Oncohematologia Pediátrica do Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, coordenadora do Comitê de Adolescentes e Adultos Jovens da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica SOBOP. É isso mesmo, isso né? Mesmo. SOBOP. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Antes do final dos anos de 1960, as crianças com diagnóstico de câncer recebiam o mesmo tratamento do que os adultos, embora suas características biológicas e orgânicas fossem diferentes. Não se observava que estavam em plena fase de crescimento e não respondiam bem ao tratamento daquela época. Pouco se sabia sobre a doença e sua evolução na infância. Depois, os pediatras começaram a desenvolver um estudo mais profundo na área de oncologia infantil, mudando o conceito do tratamento dado às crianças com câncer. Atualmente, a maioria dos casos de câncer infantil é curável? Atualmente, sim, graças a Deus. Que bom. Né? Tem razão, antigamente se tratava o câncer como um todo, então infantil, adulto, recebia o mesmo racional de tratamento, né? Hoje em dia a gente tem a oncologia pediátrica separado da oncologia clínica, apesar de que a gente faz muita cooperação, discute muita coisa junto, mas hoje, por exemplo, para ser oncologista pediatra, você tem que fazer pediatria, estudar bastante a criança, isso é o correto, e em seguida fazer a residência de oncologia pediátrica e aí sim ser um oncologista capaz de tratar uma criança, porque a criança não é um adulto pequeno, a criança é um ser humano em desenvolvimento. Com certeza. Os resultados apresentados nos tratamentos no Brasil, no mesmo nível de eficiência entre os outros centros oncológicos do mundo? Em parte, sim. A taxa de cura do câncer infanto-juvenil em países desenvolvidos gira em torno de 80%. Aqui no Brasil, a gente já ultrapassa os 70% na maioria dos centros, mas ainda é um grande desafio, né, para o Brasil, porque a gente ainda, apesar de ser uma especialidade muito evoluída do ponto de vista científico, então dentro do país os grandes centros que tratam as crianças cooperam muito, a gente tem muitos grupos cooperativos, tem a nossa SOBOP, entre outros grupos que a gente discute tudo muito junto e consegue atingir taxas de cura muito altas, graças a essa cooperação. A gente ainda tem muita discrepância entre as regiões do país e a gente busca melhorar isso a cada dia, atingir os nossos 70% e quem sabe atingir os 80% de cura da doença. E quais os tipos de tumores mais frequentes nas crianças? O mais frequente em qualquer lugar do mundo é a leucemia, disparado, então as leucemias são o que mais acomete as crianças, seguido de tumores do sistema nervoso central, então os tumores cerebrais também são bastante frequentes, e outros como linfoma, tumores abdominais, tumores ósseos, mas a leucemia é ainda o mais frequente. E quais são os principais tratamentos? O tratamento do câncer infantil é multimodal, né? A gente fala, não é só um tratamento. Então, é lógico que a depender de cada tipo de câncer, mas em geral a gente usa quimioterapia, radioterapia, controle local com cirurgia ou radioterapia, a depender da doença. E hoje a gente tem disponível a medicina de precisão, né? Que são aqueles tratamentos direcionados a cada doença, a cada tipo de câncer, para conseguir atingir essas taxas de cura maiores. Quais as características que diferem entre o câncer infantil e o adulto? Eu acho que a principal característica, assim, é mesmo da onde ele vem, né? Assim, a oncologia clínica, nos adultos, a gente tem o adulto fuma, o adulto bebe, o adulto tem o sedentarismo envolvido, o adulto teve mais tempo de exposição aos carcinógenos, então ele ficou mais tempo comendo comida errada, mais tempo de exposição à poluição, e isso leva ele a ter um câncer com outras características. A criança
criança, geralmente essa exposição é menor. O que a gente mais leva em conta nos cânceres pediátricos são os fatores genéticos hereditários. Então, quando a gente fala genético, não necessariamente foi o pai ou a mãe que passaram. A criança desenvolveu ela mesma um gene, fez desenvolver aquele câncer. Primeiro, a base do câncer infantil, que é diferente do adulto, por essa exposição ou não aos carcinógenos. E com isso, os tratamentos são diferentes também. As taxas de cura são diferentes, o tipo de tratamento é diferente. Eu acho que essa é a principal diferença. Como a doutora analisa a questão de que, apesar dos tumores serem mais agressivos nas crianças, o tratamento tem uma resposta mais rápida, se comparado aos casos entre adultos? Procede essa informação? Eu acho que é muito de tumor por tumor, né? Eu sempre brinco com isso, né? As mais velhas, a minha mãe, por exemplo, fala, como que ninguém acha a cura do câncer? Não é que ninguém acha, não existe um câncer, existem muitos cânceres. Quando a gente fala, por exemplo, de leucemia, não existe uma leucemia, existem diversas leucemias, e dentre elas as infantis, as que acometem os adultos. Isso eu acho que é uma fala muito generalizada e que depende muito de cada caso, de cada caso, de cada tumor. Eu concordo em algumas, eu discordo em outras, mas o câncer infantil ele é tratado de forma diferente do adulto, com drogas diferentes, com medicamentos diferentes, e a criança tem uma resposta mais rápida a depender da doença que acomete também. Estou falando bastante da leucemia, porque é o principal, né? Mas a leucemia infantil, o tratamento difere em várias fases. Então, o tratamento de indução, por exemplo, que leva mais ou menos 30 dias, é quando a criança recebe um tratamento muito agressivo. Em geral, depois dessa fase, a doença entra em remissão, que a gente fala, vai embora. Mas o tratamento se perdura por quase 2 anos para poder fazer com que aquilo se consolide. Então, depende de cada doença mesmo. Como a criança enfrenta a doença? Existe a diferença de atitude entre a criança e o adulto doente? Existe. E a criança depende de cada idade também, né? As crianças pequenininhas, elas não conseguem ter dimensão do que elas estão passando. Então, elas têm o sofrimento, têm a dor, sentem mal com o tratamento, mas em seguida estão ali brincando, estão na brinquedoteca, estão na quimioteca, estão reagindo de outra forma. Que bom, né? Bom, quem sofre somos pais, somos nós. Imagina. Eles sofrem ali na hora já o adolescente é mais complicado. O adolescente percebe tudo, entende tudo, deixa de ir para a escola, deixa de namorar, deixa de ir para as festas. Então, é uma situação diferente. Então, depende de cada faixa etária, do entendimento e a reação ao tratamento. E como a família interage com a criança? O tempo de internação é muito longo ou depende de caso para caso? De cada caso. Então, por exemplo, tem doença que não interna para fazer tratamento. Por exemplo, se a gente pega um retinoblastoma, que é um tumor ocular, a depender do estágio que ele está, ele faz só um tratamento localizado. Então, a criança nem fica internada. Ela vem a cada 3, 4 semanas, recebe a quimioterapia intra-arterial, que a gente chama, vai para casa. Esse tumor acomete crianças menores de 5 anos? Em geral, menores de 5 anos. É um tumor que tem um componente hereditário bem importante. A criança, em geral, são as crianças menorzinhas, perto dos 2 anos. E tem a possibilidade de cura? Tem a possibilidade de cura. O retinoblastoma pode atingir 100% de cura. Ai, que bom. E preservação do olhinho, porque o importante quando a cura é preservar o olho, preservar a visão, né? A visão. Então, a depender também do estágio que acomete a criança, ele chega a taxa de cura perto de 100%. Por isso é importante o diagnóstico precoce, que a gente fala tanto de conscientização dos sinais e sintomas para poder diagnosticar logo. Então, falando em conscientização, como surgiu a campanha Setembro Dourado em Ribeirão Preto, sobre a conscientização do câncer infanto-juvenil liderada pelo GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer? Setembro Dourado, na verdade, é um mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. Ele é um mês falado dele ao redor do mundo, então muitos serviços, muitos hospitais, países têm o Setembro Dourado. A gente trouxe isso para o Brasil via a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e em Ribeirão Preto, nosso grupo de apoio à criança com câncer, o GAC, trabalha bastante nesse mês de conscientização. E quais são as atividades e ações dele? A gente tem campanhas em parques, por exemplo, a gente vai, a população então vai ao parque falar sobre a doença, falar sobre o retinoblastoma, que é também uma doença que nesse mês se fala muito, falar sobre as outras doenças, levar à população quais são os principais sinais e sintomas, a gente distribui cartilhas que vai às escolas, tem várias ações nesse mês, tem aulas para médicos, aula para estudantes de medicina, tudo a gente tenta fazer no Setembro Dourado, que é o mês, assim como tem o Outubro Rosa, a gente tem o Setembro Dourado, que é o mês de isso é muito importante, né? Para todos os... a gente faz muito diagnóstico depois que começou
começaram as campanhas, a gente recebe muito paciente que os pais perceberam os sinais de sintoma, ou o professor... Porque viram a campanha e se atentaram. E aí isso salva as crianças, né? Com certeza. Quanto mais cedo você diagnostica, maior a chance de cura. E como foi a sensação de ter participado da equipe multidisciplinar na cirurgia de separação das gêmeas siamesas no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto? Inclusive, você é madrinha de batismo das meninas, que praticamente nasceram de novo. É uma experiência, assim, foi muito bom para mim, foi muito bom para ela. Aí, às vezes as pessoas perguntam, mas você é oncologista pediatra, o que você foi fazer na cirurgia? A gente tem na oncologia pediátrica muito vínculo com a equipe de neurocirurgia, que operam os tumores cerebrais das crianças. Com isso, o professor Hélio Machado, que já trabalhava muito próximo a mim, me convidou para participar da equipe. Então, a Maria Isabela e a Maria Isadora vieram conosco em 2018, mais ou menos, para essa cirurgia, e a gente criou um vínculo além da medicina, né? Os pais, o Diego e a Débora, são muito próximos a nós, nos convidaram para ser padrinhos da Maria Isabela. Então, elas são de onde, doutor? Elas são do Ceará. Foi muito, uma experiência muito boa, tanto do ponto de vista médico quanto do ponto de vista pessoal. E elas estão bem? Como estão bem, graças a Deus, estão se recuperando, assim, elas passaram mais de dois anos, na verdade, unidas pela cabeça, então elas têm toda uma parte de reabilitação motora, fisioterapia, enfim, certas coisas que elas precisam. Elas continuam vindo a Ribeirão periodicamente para fazer algumas coisas, como parte ortopédica, a parte neurológica, mas elas estão bem sim, elas estão com 9 para 10 anos de idade. Ai, que bom. Bem, graças a Deus. Ficou na história, né? Ficou na história. Foram as primeiras nossas. Depois dela tiveram mais a Maria e a Ana. Tem outras crianças que elas separaram também agora no HC, mas foi muito bom ter feito parte da... Que bom. Vou abrir para você fazer as suas considerações finais. Primeiro agradecer, eu acho que é uma super iniciativa do Centro Médico, né, esse tipo de conversa, né, de conscientização da população sobre o câncer infanto-juvenil ou câncer em geral. É muito importante a gente falar do câncer, então lembrar sempre dos principais sinais e sintomas, ouvir a família. Quando eu falo muito isso para os residentes, se a mãe está falando que não está bem, precisa investigar, precisa fazer exame, ir atrás, porque a chance de cura da criança pode ser o diagnóstico precoce. Tanto a população quanto os médicos conhecerem e a gente poder salvar o máximo de crianças. Tá ótimo, então, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Ficamos por aqui e até a próxima edição do Doutor Especialista.